A barbárie do racismo segue matando negros. O relatório final da CPI do Senado sobre assassinato de jovens mostra que todo ano 23.100 jovens negros de 15 a 29 anos de idade são assassinados no Brasil. São 63 por dia, um a cada 23 minutos. Esses dados fazem parte do sistema de informação de mortalidade do Ministério da Saúde. Outros dados mostram que, nos últimos 10 anos, aumentou em 54% o feminicídio de mulheres negras. Atualmente, dos 13 milhões de desempregados no Brasil, entre 65% e 70% são de pessoas negras. A discussão sobre o racismo, muitas vezes, aparece como uma linha tênue, pois muita gente insiste em dizer que no Brasil nós temos uma democracia racial, onde negros e brancos se entendem através de simples tapinhas nas costas. Mas na vida real é fácil perceber que essa convivência só é pacífica e tranquila quando pessoas negras são subjugadas, estão em posições inferiores e não têm a oportunidade de aparecer como destaque em alguma área da atividade humana que tem representatividade. Enquanto a sociedade brasileira insistia em acreditar no mito da democracia racial, o problema continua com a maquiagem branca. Eu não sou negro de alma branca, sou negro, mas minha alma é de qualquer cor. O mito da democracia racial, ele é a ideia de que o Brasil é uma sociedade miscigenada e em que, por conta de todo o histórico do nosso país, não existe nenhum preconceito de raça aqui. Só que ele é um mito porque o Brasil ele foi um dos países em que mais tempo o sistema escravocrata foi vigente. E mesmo após a abolição, não houve uma política de inserção dos ex-escravizados na sociedade. Até hoje, o negro ele sofre do preconceito, sofre de racismo. E existe uma perseguição muito clara do Estado ligado à raça. Por isso que o mito diz que é um mito de uma democracia racial, porque na realidade não existe, era só uma história. Que na realidade a sociedade brasileira ela é estruturalmente racista e que persegue a população negra ainda até hoje. Olá! Tenho um imenso prazer em estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Ainda nesse clima de primavera, coloque flores na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos em nossas edições as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevistas e muito mais. Nessa edição do nosso programa especial sobre o Dia da Consciência Negra, que foi comemorado em 20 de novembro, vamos destacar a necessidade de uma nova tomada de consciência sobre as nossas relações sociais e principalmente raciais. Discussão que é fundamental e sempre atual, mas sem deixar de lado o importante ingrediente do nosso programa, o livro, que pode ser um fio condutor e norteador para entendermos melhor essa questão. Sempre ele, o livro. Bom, minha dica de livro tem sido uma dica que eu tenho falado faz uns 8 anos. É o livro que eu mais dei de presente na minha vida. Teve uma vez que eu entrei numa livraria e comprei 4, mesmo sem ter para quem dar, porque eu acho que é um livro fundamental, que todo mundo deveria ler. Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves. É um romance, mas que eu acho que explica muito sobre as nossas relações no Brasil, sobre quem nós somos, como é que os negros chegaram nesse país e como as relações são mais complexas do que às vezes tentam fazer com que seja. Esse livro é fundamental, é um livro grosso, mas um livro muito prazeroso. Só para vocês terem ideia, ele tem mais de 940 páginas e eu li esse livro em 1 semana e meia. Passava madrugadas lendo e relendo, porque eu tinha muita curiosidade de saber o que é que ia acontecer. Então esse livro eu vou sempre indicar. Toda vez que alguém disser assim, dica de livro, será Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves.
Na terceira parte dessa edição, selecionamos um vídeo com um depoimento que particularmente me emocionou e me emociona muito, sempre que assisto. É a fala de uma mulher respeitadíssima, mãe, atriz, ativista de várias causas sociais, mas principalmente que discute com propriedade a questão do racismo, ainda muito presente em nosso cotidiano. Thaís Araújo, que é mãe de 2 crianças negras, nos remete à pergunta: em que tipo de país elas serão criadas se prevalecer no Brasil essa cultura do racismo? Para Thaís Araújo, a mudança desse cenário está em vários ambientes da convivência social, mas principalmente em cada um de nós. O que a sociedade civil pode fazer? Bom, nós somos a sociedade civil. E essa tem sido a questão da minha vida. Como eu posso melhorar a vida das pessoas? E aí eu fico pensando que talvez a gente tenha que transformar os nossos pensamentos, as nossas falas em ação. E entender que as ações individuais, elas geram impacto diretamente no coletivo. E o coletivo somos nós. Somos a nossa sociedade. As pequenas ações, elas são valiosas e elas são capazes de mudar o mundo. E onde começa o mundo, se não em nós mesmos? E apesar dos pesares, temos que reforçar nossa identidade racial, cultural e, claro, o nosso caráter. E caminhamos juntos na fé. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lá, lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na nossa dica de leitura dessa edição, temos um depoimento da professora Diva Guimarães sobre a importância do hábito da leitura. A leitura é muito importante para o nosso crescimento, para que a gente não fique nas mãos de quem lê um pouquinho melhor e não tem uma consciência de esclarecimento, de esclarecer as pessoas, mas assim, aproveitam a palavra para enganar. Se você ler um pouquinho, você vai saber. Então você tem que saber o que estão fazendo com você, o que estão fazendo com o seu salário, o que estão tirando de você, o que estão tirando as suas oportunidades através da leitura. Porque se a leitura automaticamente, sem esforço nenhum, ela desenvolve o teu raciocínio. Por isso é importante. E o povo educado é aquele que lê. Muito. Mas precisamos entender que tudo começa pelo respeito. 4 pontos tem a minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte. Creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo. E querer que todo mundo acredite na mesma coisa é, no mínimo, papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. E eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no universo. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no verso. E eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência. Um abraço para quem é de Deus. Um abraço para quem é da arte. E um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Blessed be para quem é de magia. E amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então para de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo, enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua, desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união.
Então, por que não fazer do respeito também uma religião? Gratidão. E acompanhe comigo a nossa dica de livro. O livro A Invenção das Asas, uma belíssima história, conta a trajetória de Sarah e Angelina Guinquet, que foram pioneiras na luta pela igualdade de direito das mulheres e dos negros na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, nos anos de 1800. E conforme a própria autora do livro diz, foram as primeiras agentes femininas abolicionistas e uma das primeiras entre as importantes pensadoras feministas americanas. Vale muito a pena ler. No livro A Invenção das Asas, Sarah Guinquet é uma garota ruiva com sardas e que gagueja quando vai falar. Filha de um poderoso jurista e patriarca de uma família escravocrata, da alta sociedade de um município no sul dos Estados Unidos, história que tem início em 1903, ela dá asas à sua imaginação. Escreve cartas de alforria para os escravos e, em pleno início do século XIX, sonha em ser advogada. Isso numa época em que mulheres não estudavam, esse privilégio era apenas dos homens. O acesso aos livros na biblioteca do pai, de maneira furtiva, a transforma numa amante da leitura. Comportamento diferenciado para os padrões sociais desse período histórico, onde as mulheres eram criadas para aprender as prendas domésticas e, de certa forma, eram treinadas para arranjar um bom partido, para casar e repetir o modelo de acumulação de riquezas materiais da família. No seu 11º aniversário, ela foi presenteada através de um costume da família com uma escrava que passou a ser sua dama de companhia, a jovem Rhett Encrenca Guinquet, de 10 anos de idade. Mas Sarah discorda plenamente do presente recebido e, em algumas situações, tenta libertar e alforriar Rhett, considerando que, no seu entendimento, ela era uma propriedade sua. E já que a ganhou de presente, Sarah não concorda com essa prática e desde cedo luta para libertar a sua escrava. Em A Invenção das Asas, por meio de uma narrativa tocante e humana, às vezes irônica, acompanhamos a jornada de Sarah e Rhett ao longo de 35 anos. Ambas desejam uma vida própria e juntas questionam as regras da sociedade em que vive. Escravocrata, desigual e profundamente desumana. Sarah encontra sua chance de mudar o mundo ao se juntar à causa abolicionista, junto com sua irmã, um pouco mais nova, de nome Angelina, que é tratada carinhosamente por Sarah de Nina. Ela se transforma em uma das pioneiras pela igualdade das mulheres e dos negros. A Invenção das Asas é um romance envolvente e cativante, escrito pela escritora norte-americana Sue Monk Kidd. É um misto de realidade com ficção, já que conta a história das irmãs Sarah e Angelina Guinquet, que existiram na vida real, mas que no livro contracenam também com personagens fictícios, que foram criados pela autora. Sarah e Angelina foram pioneiras na luta pela igualdade de direito das mulheres e dos negros na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, nos idos anos de 1800. E conforme a própria autora do livro diz, foram as primeiras agentes femininas abolicionistas e uma das primeiras entre as importantes pensadoras feministas americanas. A história contada no livro é um hino de amor à liberdade e tem o poder de nos sensibilizar e humanizar. Apesar do período em que a história acontece, pode servir de estímulo à reflexão sobre o contexto atual das nossas vivências e dos nossos conflitos. Particularmente sobre a questão das atitudes racistas que continuam teimando em acontecer de parte de muita gente por aí, no território brasileiro. Permita que o livro faça parte da sua vida. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, vamos acompanhar uma ação que foi promovida pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo aqui de Linhares, comemorativa do Dia da Consciência Negra. O evento envolveu grupos de capoeira, dança, músicas, comidas típicas e outras manifestações culturais representadas pela comunidade negra de Linhares. Foi nas noites de 19 e 20 de novembro e teve a parceria da Serliges e do Conselho Municipal de Cultura de Linhares, entre outros apoiadores.
Nas noites de 19 e 20 de novembro, domingo e segunda-feira, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, aqui de Linhares, em parceria com a Serliges, o Conselho Municipal de Cultura de Linhares, entre outras parcerias, promoveu um encontro como destaque para as comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra. Esse caldeirão de cultura aconteceu na Praça 22 de Agosto, aqui no centro da cidade. A cultura originária da África e abraçada pela comunidade negra brasileira com o processo de miscigenação, é bastante diversificada, praticada, valorizada e, fundamentalmente, contribui para construir a identidade do nosso povo negro. Além do fortalecimento da identidade nacional, por mais que alguém queira negar essa realidade. Separamos aqui alguns ingredientes da nossa cultura afro-brasileira, segundo pesquisa que fizemos. Claro que sem encerrar o assunto. O afoxé é uma expressão artístico-religiosa, geralmente conduzido por um babalorixá ou uma ialorixá, e funcionam no interior dos terreiros de candomblé. A ligação dos grupos com a tradição africana também se traduz nas cores que levam às ruas, fazendo referência aos orixás. Os blocos afro possuem forte viés político, levantando a bandeira da luta contra o racismo e pela afirmação da identidade negra. Parte dessas agremiações ampliam suas atividades para além do carnaval, promovem ações educativas e de formação profissional. A percussão é a base musical dessa manifestação. O Alto do Bumba Meu Boi é apresentado como a morte e a ressurreição de um boi especial. Pai Francisco, o escravo de confiança do patrão, mata e arranca a língua do boi para satisfazer os desejos de grávida de sua esposa, Mãe Catirina. Após ser perseguido, preso e castigado, Pai Francisco se vê forçado a ressuscitar o animal. Todos então cantam e dançam em comemoração. O boi é uma das principais referências da cultura negra maranhense, presente em vários estados brasileiros. A capoeira é uma manifestação cultural presente hoje em todo o território brasileiro e em mais de 150 países, com variações regionais e locais, criadas a partir de suas modalidades mais conhecidas, as chamadas capoeira Angola e capoeira regional. Os principais aspectos da capoeira como prática cultural desenvolvida no Brasil são o saber transmitido pelos mestres, como reconhecidos por seus pares, e a roda onde a capoeira reúne todos os seus elementos e se realiza de modo pleno. No evento em Linhares, o carimbó é o encontro do pé batido indígena com a dança de origem africana, preservado pela oralidade dos mestres populares. O nome carimbó deriva do instrumento de percussão indígena curimbó, que na língua tupi quer dizer pau oco. Em setembro de 2014, foi aprovado pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para se tornar Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Já a ciranda surgiu nas regiões litorâneas do Nordeste brasileiro e, tendo como referência Pernambuco, nasceu de mulheres de pescadores que cantavam e dançavam, esperando que os maridos retornassem do mar. É uma dança comunitária que se constitui de um círculo que aumenta na medida em que as pessoas chegam para a coreografia. De mãos dadas a cada giro, os integrantes e as integrantes imitam o vai e vem das marés. O mestre cirandeiro é o integrante mais importante da roda, cabendo a ele tirar as cantigas, improvisar versos e tocar o ganzá, enquanto preside a brincadeira, coordenando a percussão. Manifestação cultural popular, o samba acontece em quase todos os estados brasileiros desde os tempos coloniais. Um misto de festa e espetáculo, o desfile de uma escola de samba é um verdadeiro ritual de canto, visual, música e dança. O enredo transforma-se numa linguagem plástica, sendo traduzido nas fantasias, adereços e alegorias. A presença do casal de mestre-sala e porta-bandeira no desfile é um dos elementos mais representativos. Comum nas regiões centro-oeste e sul do país, a festa religiosa celebra os 3 Reis Magos em visita ao Menino Jesus. Os foliões que participam do cortejo, organizados em grupo, visitam as casas no período entre o Natal e o dia 6 de janeiro.
Além dos músicos, o grupo também se compõe de dançarinos, palhaços e outras figuras folclóricas, caracterizadas segundo as lendas e tradições de cada localidade. Todos se organizam sob a liderança do mestre da folia e seguem em referência aos passos da bandeira, cumprindo rituais tradicionais repletos de beleza e riqueza cultural. E nas noites de 19 e 20 de novembro, na Praça 22 de Agosto, aqui em Linhares. Em Linhares, na Praça 22 de Agosto, o encontro foi eivado de confraternização, com capoeira, dança, música, hip-hop, comidas típicas e muita manifestação cultural, com a presença de vários grupos linharenses que representam a comunidade negra do município. Para Ivan Salvador, secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, a importância de se fazer esse evento envolve o reconhecimento da contribuição que a comunidade negra tem dado para Linhares, para o Espírito Santo e para o Brasil. Eu acho muito importante, estamos felizes pela primeira vez, fazendo aqui, comemorando o Dia da Consciência Negra, uma forma de nós estarmos agradecendo a tudo que os afrodescendentes trouxeram de bom para o nosso país, e continuam exercendo isso dentro do nosso país. Então, esse é um momento ímpar dentro da nossa cidade, onde nós estamos fazendo esse evento, como eu disse, agradecendo a tudo de bom que os afrodescendentes trouxeram aqui para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. Haja vista que o Brasil é o país fora a África que tem o maior número de africanos no mundo. Então é um número expressivo, um número importante e que nós temos, por tudo que eles fizeram e fazem pelo nosso país, nós temos hoje a obrigação de estar fazendo esse agradecimento em forma do Dia da Consciência Negra. Já o Wilson Custódio, vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura de Linhares, destaca a importância do evento e a perspectiva desse evento na agenda cultural do município para os próximos anos. Falar sobre consciência negra é uma homenagem que foi feita a Zumbi dos Palmares nos 300 anos da morte dele, em 1695, me remete à infância, quando não havia essa discriminação, quando todo mundo brincava, não tinha cor, não tinha nada impedia a criançada de brincar. Hoje eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura e esse conselho teve aí meio que num ostracismo durante muitos anos e a gente espera, a partir de 2018, implementar ainda mais ações que venham a desenvolver o município, não só culturalmente, mas principalmente trazendo integração entre todas as áreas, do artesanato, de todas as áreas, na verdade. E o Dia Nacional da Consciência Negra será, com certeza, mais uma vez lembrado e mais uma vez comemorado entre todos nós. E representando a comunidade negra, dos grupos que estiveram presentes ao evento comemorativo, Drena Machado, que é membro do coletivo Gingando Entre Amigos, destaca a importância da participação como forma de fortalecer a presença do povo negro, apesar de saber das dificuldades e das desigualdades que ainda estão evidentes na realidade brasileira. A importância de participar desse movimento é porque a gente que é do povo negro, a gente que tem uma identidade, que nasceu afrodescendente, foi importante a gente participar desse movimento para mostrar a nossa cultura, para celebrar o dia da nossa luta diária, porque o Dia da Consciência Negra não é só um dia, é um dia que representa a resistência do nosso povo nesse país, O povo que construiu esse país e que não tem nenhuma representatividade hoje, apesar de ser a maioria da população. A gente tem menos emprego, menos oportunidade, menos estudo e sofre muito preconceito até hoje. Então é importante participar desse tipo de movimento para mostrar a nossa força, mostrar principalmente a nossa resistência e lutar a cada dia para que a gente seja reconhecido tal como deveria, Por isso é muito importante a gente participar desse tipo de movimento. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a terceira parte do nosso programa Sim para a Literatura. Eu aguardo vocês. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e continuar na sua companhia.
Vamos assistir juntos ao vídeo com a Thaís Araújo. Eu sou mãe de um menino de 6 anos, chamado João Vicente, e de uma menina de 2 anos e 7 meses, chamada Maria Antônia. E a pergunta que eu mais escuto, a pergunta que mais me fazem é: qual é a diferença entre criar um menino e criar uma menina? E a minha resposta, ela é sempre muito imediata, ela é sempre a mesma. Eu sempre falo que eu não vejo diferença entre criar meninos e meninas. Eu estou criando 2 indivíduos, portanto, cada um tem sua característica. Essa é a minha resposta, apesar de sempre a mesma, ela é uma mentira. Eu vejo diferença entre criar meninos e meninas. O gênero é uma questão. Porque quando eu engravidei do meu filho, eu fiquei muito, mas muito aliviada de saber que no meu ventre tinha um homem. Porque eu tinha a certeza que ele estaria livre de passar por situações vivenciadas por nós, mulheres. Teoricamente, ele está livre, certo? Errado. Errado porque o meu filho, ele é um menino negro. E liberdade não é um direito que ele vai poder usufruir se ele andar pelas ruas descalço, sem camisa, sujo, saindo da aula de futebol. Ele corre o risco de ser apontado como um infrator, mesmo com 6 anos de idade. Quando ele se tornar adolescente, ele não vai ter a liberdade de ir para sua escola, pegar uma condução, pegar um ônibus com a sua mochila, com seu boné, ou com seu capuz, com seu andar adolescente, sem correr o risco de levar uma investida violenta da polícia ao ser confundido com bandido. Porque no Brasil, a cor do meu filho é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada, escondam suas bolsas e que blindem seus carros. A vida dele só não vai ser mais difícil do que a da minha filha. Com a Maria Antônia, eu me pego pensando o tempo inteiro quanto nós, mulheres, somos criadas para agradar. O quanto nos silenciam e o quanto nos desqualificam o tempo inteiro. Quando eu penso o risco que ela corre simplesmente por ter nascido mulher e negra, eu fico completamente apavorada. E o meu pavor, ele tem uma razão. Observando o mapa da violência no Brasil, esse mapa é o de 2015, é o último que a gente tem, os números são muito alarmantes. Mas nós temos algumas vitórias muito poucas, mas eu queria ressaltar uma. O número de feminicídio contra mulheres brancas, ele caiu. Ele caiu 9,8%. É muito pouco, porque a gente deseja para as nossas irmãs brancas, mas caiu. Já o número de feminicídio contra as mulheres negras aumentou 54,8%. É ou não para eu ficar apavorada? Preciso dizer mais alguma coisa? Preciso. Preciso dizer que apesar do meu pavor, apesar do meu medo, apesar desses números alarmantes, eu não ouso perder a esperança e fico elaborando o tempo inteiro uma maneira de eu criar meus filhos aqui, no Brasil, no meu país. Eu fico pensando como criar crianças doces num país tão ácido. Como criar crianças que acreditem que pluralidade e diversidade são riquezas num país que é tão plural, que é tão diverso e que é tão desigual. Como não jogar sobre elas uma vivência, experiência, até uma mágoa que é minha, mas também como não permitir que elas enfrentem o mundo de maneira ingênua, para que não sejam atropeladas pelo racismo que existe na estrutura do nosso país. Eu assisti um filme chamado A 13ª Emenda, é um documentário, ele fala sobre o sistema carcerário norte-americano. E a fala de um homem branco, me chamou muita atenção. Ele disse: eu sou fruto de uma escolha feita pelos meus antepassados. Os negros são fruto de uma falta de possibilidade de escolha dos seus antepassados.
Eu, homem branco, tenho culpa dessas escolhas? Os negros contemporâneos têm culpa dessas escolhas? Não, nenhum de nós temos culpa. Mas foi uma herança que a gente recebeu. Então a gente tem que ter a responsabilidade de lidar com essa herança, das quais somos fruto. Fiquei pensando no que esse cara falou, eu falei, gente, o que ele está falando? Essa herança que esse cara está falando, ela tem um nome. E ela se chama nossa sociedade. Sendo assim, a desigualdade social, a desigualdade entre gêneros e o racismo são, sim, problemas de todos nós. E não é só problema de gênero, não, porque até a condição sexual importa muito nesse país. O Brasil é o país que mais mata homossexual no mundo. Os meus filhos, eles são crianças ainda. Eu não sei qual será a condição sexual deles, mas o que eu desejo para os meus filhos é o que desejo para toda e qualquer criança, seja branca, negra, indígena, heterossexual, homossexual, gay, trans. Eu desejo que eles cresçam livres, cheios de amor, coragem, que sejam crianças potentes. E eu também tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ver ricos trabalhando para acabar com a pobreza, de ver homens se colocando no lugar de mulheres, de ver mulheres brancas entendendo que existe um abismo entre mulheres brancas e mulheres negras. Eu tenho o sonho de ver crianças heterossexuais aceitando crianças homossexuais e trans, de ver mulheres heterossexuais aceitando mulheres lésbicas, e todos nós, que a gente fique muito atentos para garantir o direito dos índios. E eu queria aqui hoje fazer um convite para a gente se ajudar mutuamente, se ajudar para que todos possam ter, de fato, as mesmas possibilidades, porque perante a lei somos todos iguais, mas na prática não somos. Isso não é um problema. As diferenças não são um problema desde que elas não causem desigualdade. Para isso acontecer, eu tenho a sensação de que a gente tem que começar a olhar para o outro com humanidade, com afeto. É um exercício. Olhar para o outro com afeto é um exercício. E entender que o outro é, sim, uma extensão da gente. Olha, se a gente quiser andar tranquilamente pelas ruas, de dia e de noite, se a gente quiser ficar nas nossas casas, sem aflição de saber como ou se os nossos filhos chegarão aos seus destinos, se a gente quer ligar a televisão e não assistir a uma enxurrada de sangue, se a gente quer andar com os nossos carros abertos, com os vidros abertos, não quiser ficar fazendo conta de quanto será blindar um carro, a gente vai ter que melhorar a vida das pessoas. É a única maneira. E uma chance disso é a gente olhar para o outro com afeto, com atenção. E aí fica a pergunta, né? Como é que a gente pode melhorar a vida das pessoas? Eu não sou o governo, eu não sou uma empresa. Bom, porque um governo sério a gente sabe o que ele deve fazer para acabar com a desigualdade. Ele deve investir em políticas públicas, em ações afirmativas, em políticas educacionais inclusivas, né? Uma empresa ela pode reavaliar o seu quadro de funcionários e fazer da diversidade um pilar real dessa companhia. Mas e a sociedade civil? O que a sociedade civil pode fazer? Bom, nós somos a sociedade civil. E essa tem sido a questão da minha vida. Como eu posso melhorar a vida das pessoas? E aí eu fico pensando que talvez a gente tenha que transformar os nossos pensamentos, as nossas falas em ação. E entender que as ações individuais, elas geram impacto diretamente no coletivo. E o coletivo somos nós. Somos a nossa sociedade. As pequenas ações, elas são valiosas e elas são capazes de mudar o mundo.
E onde começa o mundo, se não em nós mesmos? Obrigada. E vamos agora para a nossa agenda literária. Na próxima segunda-feira, aqui em Linhares, vai acontecer o encontro Trocando Ideias. Um bate-papo sobre a igualdade racial que será intermediado por Valquíria Santos, que é gerente de políticas para a igualdade racial da Secretaria de Estado de Direitos Humanos aqui do Espírito Santo. O encontro será na sede da Associação de Moradores do Bairro Interlagos. É nesta segunda, 27 de novembro, a partir das 18 horas. E para delírio do universo literário capixaba, vai acontecer no período de 5 a 10 de dezembro, o 4º Festival Capixaba de Literatura do Centro Cultural Sesc Glória. O projeto, já na 4ª edição, tem por objetivo a aproximação entre o leitor e o autor capixaba, ou pessoas que produzem literatura no Espírito Santo. Conforme a organização do evento, esse é um espaço em que o escritor poderá, além de divulgar sua obra, viabilizar um diálogo sobre sua produção com seu público leitor e com outros autores. Durante os 6 dias do festival, será realizado o lançamento de 18 títulos, sendo 3 autores por dia e um debate-papo entre eles. Além disso, propõe-se a realização de apresentações artísticas que irão compor o festival. Nós, do projeto Prazer da Leitura e do programa Sim para a Literatura, vamos participar desse evento como parte da programação oficial, na noite de sexta-feira, 8 de dezembro. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua companhia nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações literárias e muito obrigado.